Vamos lá, vamos ver. Vídeo bom. Doctor Slump, um dos mangás mais leves e divertidos que eu li na minha vida. A Aralha é facilmente um dos personagens mais icônicos criados no mundo da comédia, eu digo em todas as mídias de comédias já existentes. Mas infelizmente, aqui, muitas né? pessoas não Tô vendo. sabem do impacto que o mangá do Akira Toriyama teve no Japão e nas futuras gerações. Então, venha descobrir em números e informações o tamanho do sucesso que foi Doctor Slump. Deixa eu ver o que tá o ritmo aqui. E tá cheio de vídeo aqui na E lista. aí, pessoal, aqui é o Leonardo Nicolini, estou começando mais um vídeo, dessa vez para comentar sobre Dr. Slump. Eu quero fazer, sinceramente, Pô, uma velho, minhas trilogia costas tão sobre Akira doendo. Toriyama, no qual vou comentar sobre Dr. Slump agora, sobre Dragon Ball e também sobre essas histórias, minisséries e one-shots produzidas por Akira Toriyama. Mas sem mais delongas, vamos lá já comentando sobre o sucesso e o impacto que Dr. Slump teve durante a sua serialização, já que muitas pessoas não sabem o quanto importante foi o mangá. O início da carreira de Akira Toriyama na Weekly Shonen Jump começou com sua participação em um concurso de mangás, no qual ele lançou um one-shot paródia de Star Wars. Esse one-shot não teve uma incrível recepção, mas chamou a atenção do Torishima e de toda a sua equipe, que logo contataram o jovem Toriyama. Os dois começaram assim logo a trabalharem junto na busca de um... Não sei se você vai falar, mas o Torishima é um dos caras mais cruéis do mercado japonês. Esse cara, você pode considerar ele um grande gênio, filha da puta. Esse é o cara que o Toriyama falou que é tipo é o maior carrasco que já existiu na Shonen Jump. Esse foi o cara que fez o Kubo desistir e voltar de ser mangaka umas 3 vezes. Esse é o cara que cancelava a obra com 2, 3 capítulos. Ele virou o diretor-geral da Shonen Jump depois. Esse cara, ele tinha um olho pro sucesso, mas ele era incrivelmente rigoroso. Ele rejeitou One Piece 3 vezes. Ele rejeitou One Piece 3 vezes. Ele era o cara... Mano, ele era o chefão final da Shonen Jump. Tipo, os outros editores da Shonen Jump falam, pelo amor de Deus, aceita logo One Piece. Dizem que foi o Akira Toriyama que teve que convencer ele a serializar One Piece. Eles eram muito próximos. Tipo, o Toriyama sempre estava na Jump, enquanto o Torishima era o editor-chefe. Isso o próprio Leonardo falou comigo. Eu fui atrás dessas informações com ele. Ele veio comentando pra mim das fontes em japonês e tal. E contou as histórias desse cara. Tipo, a quantidade de mangakas que tinham potencial, mas que ficaram traumatizados e nunca mais voltaram para a indústria por causa do Torishima é enorme. Se imagina ser enorme, né? Porque ele foi um dos maiores carrascos da Shonen Jump, um dos que mais cancelou série, um dos que mais fez sucesso. O cara era um monstro. Tipo, sabe aquele cara que é um escroto, mas você não consegue argumentar porque o cara tem os melhores resultados de todos os tempos? uma série para ser lançada, lançando o one-shot Wonder Island como teste. Esse one-shot acabou ficando... Ele que fazia o Toriyama trabalhar, senão o Toriyama não trabalhava. Tipo, é literalmente o arquétipo tipo, do cara que é um vagabundo, vamos dizer assim, preguiçoso, e do outro cara que é o tipo, da chicotada, sabe? Era isso. A última colocação na pesquisa de popularidade. Essa rejeição atingiu o coração de ambos, que começaram a trabalhar em um outro desejo do Akira Toriyama, criar uma série no qual o protagonista era um doutor. Assim acabou sendo criado Senbei Norimaki, inventor de várias bugigangas surpreendentes. A pedido de Torishima, o editor de Akira Toriyama, o nosso querido autor decidiu adicionar justamente um robô para acompanhá-lo no primeiro capítulo. Mas na mente do Toriyama, as invenções que acompanhavam o doutor iriam mudar ao longo dos capítulos, não ia ser unicamente uma invenção. Torishima, ao ver o design desse primeiro robô, que foi a Arali, disse que ela deveria... Exatamente, Luca. Se tornar protagonista da história. Era bem raro, sinceramente, naquele período, um personagem feminino ser protagonista de uma série shonen, que já que era destinada a garotos. E a recomendação de Torishima parecia uma loucura completa. Assim, o Akira Toriyama preferiu se manter com a ideia original, que era se concentrar em Senbei e em suas invenções problemáticas. Ou seja, o Akira Toriyama ia fazer, entre aspas, errado, né? E o Torishima que encheu o saco dele. Não, Aralho tem que ser a protagonista. Aralho. Não, mas isso é impossível. Ninguém nunca fez, vai dar errado. Shonen não é pra... Aralha, bota Aralha. O cara encheu o saco até o Toriyama botar a puta da Aralha como protagonista. Coitada dela, uma criança. E ela virou um dos maiores ícones dos mangás no Japão. Com dificuldade de convencer o Toriyama, assim o seu editor Torishima fez uma aposta com o autor de lançar um one-shot com a garota protagonista. E se esse one-shot tivesse uma boa recepção, ele teria que colocar a Arali como protagonista de Dr. Slump. O one-shot, diferente de Wonder Island, teve uma recepção espetacular, e assim o Toriyama acabou sendo obrigado a colocar a garotinha robô, chamada Arali, como protagonista da história. E assim, depois de organizarem tudo, os 3 primeiros capítulos foram enviados ao editor-chefe da Weekly Shonen Jump, e a serialização do mangá acabou sendo aprovada para 1980. Depois disso, começamos a seguir a história de Arali, uma jovem
muito ingênua garota que, por ter sido apenas criada, não conhece nada sobre o mundo. Sua inocência e força sobrenatural acabam se tornando fonte de vários problemas e encrencas divertidas ao longo da série. A personalidade da protagonista e também o humor espetacular do Toriyama logo renderam Dr. Slump um grandíssimo sucesso. O público japonês se apaixonou pela série e o volume 5, lançado em 81, já tinha superado, olha, a marca de 1.2 milhões de cópias. Acho curioso, né, que você vê o traço do personagem, é super simples, mas você vê o traço das bugigangas, dos carros ou de equipamentos do Toriyama são ultra detalhados, olha só. O personagem é todo simplesinho, mas que é detalhe, porra, engenharia, tal, sei que, fio, dobra. Louco, né, o contraste, bem legal. Impressa. Eu tô assim porque minhas costas estão doendo, eu tô em pé. Logo após, o volume 6 explodiu ainda mais, com 2.2 milhões de cópias impressas. Essa quantidade, para vocês terem uma ideia, é igual ao pico de Dragon Ball, que chegou a ter no máximo 2.2 milhões de cópias impressas em um único volume. Isso mesmo que vocês ouviram. Enquanto Dragon Ball só veio alcançar o número 2.2 milhões de cópias no volume 35, Dr. Slump já tinha conseguido alcançar no volume 6 essa quantidade, mostrando assim como sua popularidade tinha sido explosiva. Dr. Slump logo se tornou o mangá mais vendido da Weekly Shonen Jump durante o ano de 81, 82 e 83, quando veio a terminar. O que mais agradava e inspirava os japoneses em relação a Dr. Slump era principalmente o humor, que muitas vezes parecia assim infantil. O engraçado do Toriyama é que ele ficou mó cota desenhando o Dr. Slump inteiro sozinho, sem assistentes, porque segundo ele não sabia que podia ter assistentes. Isso é muito Toriyama, cara. Mas guardava aquele duplo sentido que agradava muitos adolescentes e jovens adultos da época. Akira Toriyama era o mestre da comédia e se tornou um guia para muitos autores que vieram em seguida. Mas o que tinha de tão bom nessa sua comédia? Bem, primeiro as referências culturais, além das piadas de duplo sentido que faziam adultos e crianças rirem. Além disso, a arte excêntrica do Akira Toriyama, com personagens hilários e impactantes, conseguia transmitir uma comédia visual inédita para os japoneses. De fato, as expressões faciais desenhadas pelo Toriyama faziam os japoneses simplesmente caírem na gargalhada. Esse incrível impacto do mangá de Dr. Slump foi intensificado pelo quê? Pelo anime produzido pela Toei Animation. Mas antes de falar desse anime, vou pedir pra vocês se inscreverem, darem like e também compartilhar se inscrevam lá no canal. esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Com um mangá de tão grande sucesso imediato, as produtoras e canais de TV correram para produzir um anime que acabou sendo lançado pela Toei Animation na Fuji TV, praticamente um ano após o lançamento do mangá. A Toei Animation, para se concentrar ainda mais na Arale, mudou até o nome da série para Dr. Slump e Arale e lançou ela no dia 8 de abril de 1981. O anime veio estrear com uma incrível mind-blowing audiência de 36,9%, sendo atualmente a terceira maior estreia de um anime na história. O sucesso de Dr. Slump era gigantesco no Japão, e assim vários jovens japoneses começaram a acompanhar a obra, se inspirando em se tornar mangakas de comédia também. Entre 81 e 83 não se falava de outra coisa senão de Dr. Slump. Sem sombra de dúvida, a série estava quebrando o recorde de vendas para o seu período, que é dos anos 1980 até 84, quando a série terminou. O volume 6, que teve 2.2 milhões de impressões, continuou sendo o volume de maior impressões iniciais da história até o lançamento do volume 21 de Slamdunk, mais de 10 anos depois. De fato, Dr. Slump era imparável no seu período. Contudo, para Toriyama estava sendo quase impossível continuar com a série, já que tinha poucos assistentes e trabalhava longe de Tóquio, a sede da Shonen Jump. No livro Dragon Ball Landmark, Toriyama revelou que estava dormindo uma vez a cada 3 dias para dar continuidade a Dr. Slump. Cara, os caras são muito psicopata, mano. A gente discutiu sobre isso, como que são os próprios mangakas que tem isso que, tipo, talvez o Toriyama não, talvez o Torishima não deixasse o Toriyama dormir. Mas em geral, hoje em dia, os caras podem tirar férias quando quer, pode sumir e tal. O Ruri Dragon fez exatamente isso, sumiu por 6 meses. Só sumiu, não avisou pra ninguém. E, enfim, igual a gente já mostrou no vídeo que eu falei que eu entrevistei mangaka e tal. Muitas vezes são eles mesmos que querem continuar fazendo isso pra continuar indo bem no ranking, vendendo. É tipo uma maratona, questão pessoal, várias paradas. Chegou a ficar 6 dias sem dormir. E era Torishima que continuava a motivá-lo e também a forçá-lo a continuar Dr. Slump. É porque o Torishima era o vilão. Hoje em dia não é mais assim. Mas o Torishima era o cara maluco, mano. Maluco. Mesmo não tendo mais ideias de como prosseguir com a série. Quando estava sem ideias, o Torishima de fato chegava a propor algumas, como a competição atlética. No geral, o editor Torishima, no mesmo tempo que era um grande ajudante de Toriyama, dando suporte moral e ideias, também era um japonês mal-humorado e chato, que obrigava o Toriyama a desenhar. E é por isso que o vilão de Dr. Slump, Dr. Mashirito, acabou sendo inspirado no próprio Torishima. Contudo, quando em uma reunião Torishima chegou atrasado de 30 minutos, o Toriyama aproveitou para finalmente conversar em privado com o vice-editor-chefe da revista Weekly Shonen Jump, no qual chegaram a um acordo. Toriyama poderia lançar um novo mangá somente quando tivesse uma ideia mais divertida em mente do que Dr. Slump. E não é que Toriyama assim começou a pensar em criar sua obra-prima. E assim, juntamente com o editor Torishima, o nosso querido Toriyama começou a trabalhar na ideia que viria a se tornar Dragon Ball, o sucessor de Dr. Slump. Muitas pessoas no Brasil não sabem do impacto que Dr. Slump teve no mercado japonês e também em outros países, como aqui na Itália. Eu moro na Itália. E muita gente que era criança nos anos 80, 90 conhecem Dr. Slump. A verdade é que Dr. Slump alcançou números incríveis. 2.2 milhões de cópias impressas no volume 6, igual ao ápice que também alcançou Dragon Ball. 36,9% da audiência televisiva quando a série estreou.
estreou, isso é um número espetacular e que não pode ser ignorado, que o pessoal tem que saber dessa importância e do impacto que Dr. Slump teve, uma das melhores e mais importantes comédias já criadas no mundo dos mangás. O traço único do Toriyama apresentado em Dr. Slump, principalmente o seu humor, o modo dele contar a história, acabou revolucionando e inspirando várias gerações, moldando a comédia atual no mundo dos mangás. É impossível não pensar em comédia e mangás sem pensar no Akira Toriyama, sem pensar em Dr. Slump. E principalmente, Dr. Slump foi essencial também para o aumento da popularidade da Weekly Shonen Jump, que já era uma revista grande, mas se tornou ainda maior depois do sucesso de Dr. Slump. É isso, pessoal. Se você gostou e estiver ansioso... Os vídeos do Léo são informação pura.